Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem. Hoje, mais uma vez em física, pessoal, nós vamos entrar num assunto um pouco diferente, mas bastante legal e tranquilo. É o assunto de termodinâmica, calorimetria, tudo que tem a ver com temperatura, calor, né? Então é a termodinâmica, que é o estudo, né? A termodinâmica é o estudo da energia térmica e as suas transferências, transformações, transmissões, né? Beleza? Então é isso que nós vamos estudar nessa parte. Então, para começar a conceituar, é importante a gente estabelecer alguns pilares, é importante a gente entender algo. Então, primeira coisa, o que é temperatura? Se alguém te perguntar o que é temperatura, o que significa temperatura? Então, temperatura é uma grandeza que a gente tem na física, uma grandeza escalar, que representa uma medida da agitação molecular. Então, calma, o que é isso? Todas as coisas, todas, essa lousa, água, o ar, você, nós, a camiseta, tudo que existe é composto de moléculas, né? São compostos de moléculas. E essas moléculas, elas possuem energia e elas se movimentam. Essas moléculas, elas têm agitação. E às vezes essas moléculas estão muito agitadas, muito agitadas, e às vezes elas estão pouco agitadas, né? E essa medida de agitação das moléculas é chamada de temperatura. Então, já vou te dizendo, algo que está a uma temperatura muito elevada, 1000 graus Celsius, 1 milhão de graus Celsius, essa temperatura tem uma agitação das moléculas absurdamente grande. Absurdamente grande. Mas imagine que eu pegue um corpo e comece a resfriar ele. Resfriar, e eu vou resfriando esse corpo até ele ficar bem gelado. Então aquela molécula que está aqui, ó, uma aqui e a outra aqui, que estavam assim, ó, e pum, e bate uma na outra, e chacoalha, e vai, ela começa a ficar devagarzinha. E você diminui a temperatura, e menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, menos 100, menos 200, menos 250, e ela tá quase... Chega uma temperatura, galera, que as moléculas podem parar. E aí é a medida mínima possível de temperatura. É uma medida onde as moléculas param, literalmente elas perdem toda a sua energia e param. Quando isso acontece, a temperatura que a gente vai ter é a menor possível de todas. A essa temperatura onde as moléculas param, a gente chama de zero absoluto. Então é o zero, que não existe temperatura inferior a essa, porque se temperatura é a agitação da molécula e existe uma temperatura para a qual a molécula está parada, bom, então essa é a menor temperatura possível, não há de se ter uma temperatura menor que essa, não é verdade? Bom, essa temperatura, a menor de todas, ela é descrita por uma escala, uma medida dessa temperatura chamada Kelvin. Esse Kelvin, então, o zero Kelvin aqui, ó, o zero Kelvin, representa o zero absoluto. Beleza? Por isso que a escala Kelvin ela é importante. Então, o zero Kelvin é quando as moléculas estão paradas. Qualquer valor acima disso, as moléculas já têm uma certa agitação molecular. Tá bom? Bom, é importante a gente falar também algo interessante que tem a ver direto com a temperatura, que são os estados da matéria. Então toda matéria pode encontrar-se em 3 estados. Ou ela é sólida, ou ela é líquida, ou ela é gasosa. Tá? Esses 3 estados são possíveis. Então ou é sólido, ou é líquido, ou é gasoso. Tá? Então vamos pensar numa substância super simples, a água. Imagine a água numa temperatura muito gelada, muito gelada. E à medida que você começa a subir a temperatura, imagine a água no zero absoluto. E você começa a subir 1 Kelvin, 2 Kelvin, 3 Kelvin, 4 Kelvin, 5 Kelvin, 10, 20 Kelvin, 30 Kelvin, 40 Kelvin. Então estou aumentando e as moléculas de água começam a se movimentar. Mas a água muito gelada, ela está sólida. Então é como se fosse não, é gelo, né? É gelo de H2O.
E aí você começa a aumentar a temperatura. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 Kelvin, 100 Kelvin, tantos Kelvin. Chega um momento em que a água vai derreter, não é verdade? Do sólido ela passa a virar líquida. Que temperatura é essa na escala Kelvin? É o 273. Então, o meu zero absoluto, se eu subir 273 unidades de Kelvin, né, de temperatura Kelvin, a água vai começar a virar líquida. Nessa temperatura no grau Celsius, que é a que a gente conhece aqui no Brasil, é o 0 graus, tá? Então, o 273 Kelvin é o mesmo que 0 graus Celsius. Tá? É a mesma temperatura, é a temperatura no qual a água passa do estado sólido para o estado líquido, beleza? Só esqueci de escrever uma coisa nessa tabelinha, que a gente está estudando aqui, ó, a água, beleza? Por isso que tem esses pontos de fusão, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, beleza, galera? Tá, então vamos lá. Se eu sei que a água ela funde, né? Ela sai do estado sólido para o estado líquido a 0 graus, depois que eu esquentar mais 100 unidades de temperatura, a gente sabe que a água passa do líquido para o estado gasoso. Ela passa da temperatura de ebulição e começa a se desprender. A agitação molecular é tão grande que aquelas partículas começam a escapar daquele montante do líquido e começa a virar vapor de tanta temperatura. Isso acontece nos 100 graus Celsius, né? Perceba só que 273 mais 100 também é 373. Então, daqui para cá foi 100, daqui para cá foi 100. Então, é uma escala parecida. Apesar de uma começar no 273, são escalas parecidas. O que eu quero dizer com escala parecida? Eu quero dizer que o 1 grau Celsius vale 274. O 2 graus Celsius vale 275. O 3 graus Celsius vale 276. E assim vai. Se eu somar 30 aqui, 30 graus Celsius, aqui vai ser 303, porque eu somei 30. Se eu somar 50 aqui vai ser 323, e aqui vai ser 50 se eu somar, entendeu? Então, o que eu somo aqui, eu somo ali em cima. Então, se alguém te perguntar, olha, se eu tiver 25 graus Celsius, o quanto que isso dá em Kelvin? Ora, se aqui eu somei 25, aqui eu somo 25. Então, eu pego lá o meu 273 e somo 25, que vai dar 298. Então, para transformar Kelvin para Celsius, é muito simples, né? Eu só somei 273, tá? Sempre isso. Agora, pessoal, não podia deixar de falar que existe uma escala chamada Fahrenheit. Essa escala é usual nos Estados Unidos, então por isso que a gente ensina, mas para nós aqui não é tão usual, beleza? A gente vai trabalhar mais com a escala Kelvin, que é muito utilizada em diversas fórmulas da física por estar tratando do zero absoluto. É uma escala em que a sua referência é o zero absoluto, então na física esse valor vai ser importante, tá? No Brasil a gente conhece as temperaturas tudo em graus Celsius, portanto é importante que vocês saibam essas duas aqui, ó, muito bem, muito bem, muito bem. E a última escala, usada lá no ZEUA lá? Bom, o 0 graus nosso corresponde ao 32 Fahrenheit. Então, o 32 graus Fahrenheit é quando a água começa a congelar ou começa a derreter, o gelo começa a derreter. Beleza? Agora, quando que a água começa a evaporar na temperatura Fahrenheit? Ao 212. Sabe o que você tem que entender? Que o 373, o 100 e o 212 representam a mesma coisa. Se você botar o dedo nessa água, que está a 373 Kelvin, a 100 graus Celsius ou a 212 graus Fahrenheit, se você enfiar o dedinho nessa água, todas elas vão representar a mesma coisa. É a água saindo do estado líquido e indo para o estado gasoso, ela evaporando. Então, se você botar o dedo lá, você vai queimar ela. Você vai queimar o dedo, né? Beleza? Agora perceba, pessoal, que de 212 para 32, daqui para cá, subiu quanto? Subiu 180. E daqui para cá sobe sempre 100, ó. Por isso que essas duas escalas aqui são mais fáceis.
Já essa última, a gente tem que fazer uma continha para chegar nela, né? É uma continha bastante tranquila, mas é importante você ter anotado no caderno pelo menos uma vez. Então, eu vou anotar para você aqui em cima, ó. Vou anotar para você aqui em cima de uma maneira bem simples. Olha só, eu vou escrever o seguinte, ó, que a temperatura em graus Fahrenheit, então TF, a temperatura em graus Fahrenheit vai ser igual ao seguinte, a 9/5 da temperatura em graus Celsius, tá? Mais 32 graus. Mais 32 graus. Então vamos fazer um exemplo disso. Imagine que eu tenha 50 graus Celsius. 50 graus Celsius. Eu quero saber o equivalente de 50 graus Celsius em Fahrenheit. Então, olha só, 50 graus Celsius, vamos ver? A temperatura em Fahrenheit para 50 graus Celsius vai ser 9/5 de 50 mais 32. Beleza? Então, 9/5 de 50, vamos fazer essa conta, ó. Aqui, vamos ver como ela é simples. 50 por 5 dá 10. 10 vezes 9, 90. 90 mais 32 vai dar 122. Beleza? Então, o nosso 50 graus Celsius vale 122 graus Fahrenheit. Beleza? Ah, professor, e se eu tiver Fahrenheit e quiser transformar para Celsius? Aí eu substituo o valor aqui, ó, do Fahrenheit e isolo o TC, né? Isolo o TC, que vai ser graus Fahrenheit menos 32 vezes 5 sobre 9, tá? Vezes 5 sobre 9. Beleza? Então, só fazer essa continha, assim transforma Fahrenheit para graus Celsius. Tá bom? Então, esse é o primeiro vídeo inicial, bastante tranquilo, só para que a gente lembre o que é temperatura, como é que eu utilizo as escalas de temperatura e por que existem essas escalas de temperatura, tá? Então, é o zero absoluto, por isso que o Kelvin é bastante importante. E não se esqueçam que temperatura de fusão é a temperatura pelo qual a água, né, ou qualquer objeto qualquer substância, melhor dizendo, passa do estado sólido para o líquido ou vice-versa, né? Essa é a temperatura ali. E a temperatura de ebulição é quando a substância passa do estado líquido para o gasoso, tá? Ou vice-versa, é naquela temperatura que acontece. Beleza, pessoal? Tamo junto? Então, já eu solto outros vídeos falando mais sobre temperatura, calor, termodinâmica. E tamo junto, valeu!